Eu confesso pra vocês que eu sou apaixonada por esse assunto, mas confesso também que eu trago pouco esse tema aqui no podcast, né? Eu acho que é o segundo episódio falando sobre relacionamento, se eu não me engano, mas eu gosto muito de pensar sobre as relações, sobre o porquê que a gente se relaciona, as causas, quais são as nossas dificuldades pra gente se relacionar. E é difícil, né? Assim, eu ando pensando sobre as dificuldades de um relacionamento. Já tem alguns meses, assim, que eu converso muito com as minhas amigas sobre esse assunto, assim, como que é difícil às vezes a gente se relacionar. E no episódio de hoje eu queria conversar um pouquinho sobre quais são as dificuldades de um relacionamento. Não sei se teremos respostas para resolver essas dificuldades, mas é legal para a gente pensar e como que a gente pode, talvez, né, achar alguma melhora nesse ponto, quem sabe. Eu ando pensando muito sobre a questão de relacionamento e qual que são as dificuldades humanas, né, pra gente se relacionar hoje em dia, assim. Eu já citei algumas vezes aqui Bauman, que ele fala muito sobre essa liquidez humana, né, essa liquidez do nosso mundo de hoje, assim. E eu já falei que para mim ele parafraseou muito a Bíblia em várias coisas, em vários aspectos, assim, a nossa dificuldade de se relacionar vem com o nosso egoísmo, vem com o nosso narcisismo, muitas vezes, de pensar primeiro na gente, primeiro no que a gente quer. E quando a gente fala de relacionamento, a gente está colocando outra pessoa ali, né? E não é fácil isso, você pensar que tem um outro para ser perguntado, tem um outro para ser analisado e um outro para ser esperado, enfim, são muitas coisas, né, que envolve. Eu acho que um dos primeiros pontos, assim, que é causado pela liquidez do mundo, né, por essa aceleração de tudo. A gente vive num mundo que está altamente acelerado, a gente não tem concentração e nem paciência para nada. E aí isso reflete nas nossas relações, né? A gente tem um imediatismo para tudo, assim. A gente quer tudo muito rápido. E no sentido de querer tudo muito rápido, a gente se apressa para tudo, então a gente também não tem pressa em conhecer o outro. Quer dizer, não, pelo contrário, a gente tem muita pressa em conhecer o outro e muita pressa também em passar para aquele outro seguinte, sabe? Bauman, no livro Amor Líquido, ele fala muito sobre isso, sobre a nossa dificuldade, às vezes, em se manter em uma relação. Porque a gente sempre acha que a próxima relação vai ser muito melhor. Então, a gente sempre acha que o amor seguinte é melhor, melhor, melhor e melhor. Então, a gente se vicia nessa busca pelo amor que é melhor, pelo amor que é melhor. Então, a gente não estaciona, sabe? Não estaciona e fala, olha, deixa eu conhecer essa pessoa, entender os erros dela, os meus, e aquela paciência, sabe? Isso falta muito. Eu acho que as nossas dificuldades, esse é o primeiro ponto, assim, para uma das nossas dificuldades de se relacionar. O nosso imediatismo e junto com esse imediatismo, né, a falta de paciência, sabe? De ouvir, de você compreender as causas, as situações, de onde veio, as origens do outro, sabe? Isso é muito difícil, não é uma tarefa fácil. E eu acho que tem dois lados dessa paciência, né? A gente tem que tomar cuidado com a paciência que ela é uma paciência que você também aceita tudo e também a gente precisa ver aquilo que realmente precisa ter paciência, né? Quando a gente fala assim de ter paciência dentro de um relacionamento, eu penso muito no sentido assim, deixa eu esperar entender o que o outro passa, o que o outro tá passando, a paciência para ouvir, a paciência para entender que ninguém tá pronto, que as pessoas têm que estar dispostas a melhorar, a mudar, né? E aí eu acho que é nessa paciência, sabe? E também, e aí o outro lado da paciência, né, seria o lado assim de você também aceitar tudo e achar que tá tudo lindo, tá tudo perfeito. Também não é assim, né? Eu acho que tá aí um ponto pra gente pensar juntos, que é justamente assim, tá? Eu também não tô pronta, eu sou um ser em formação. Se eu sou um ser em formação, o outro também. Então eu preciso ter paciência com o outro para que a gente construa algo. Eu me lembro de uma amiga falando nessa questão da paciência e toda vez que eu penso em construção de relacionamento, eu me lembro da fala dela, assim. A gente estava conversando muito sobre o relacionamento dela, ela estava contando, né, que já tem um tempo já que ela tá junto com, agora é noivo dela, e aí ela estava falando que ela viu ele se formar, sabe, assim, no sentido de pessoa, sabe, formação, assim, de um indivíduo. Ela viu ele amadurecer, ela viu
ele melhorar em vários aspectos, como um homem para ela, a paciência dele, a responsabilidade que ele foi criando com o relacionamento e com a vida profissional dele. E eu fiquei, toda vez eu me lembro disso, sabe, assim, poxa, ela podia ter desistido dele no primeiro mês e falado beijo com Deus, tchau, tchau. Mas ela não fez isso. E aí toda vez que eu penso, assim, como que a gente é impaciente, eu me lembro dessa amiga, assim, dela contando da paciência que ela teve para construir. Hoje, provavelmente, eles têm um relacionamento que é sólido, sabe? Que tem lá suas dificuldades, mas que é sólido. Isso é fantástico, assim, porque não é fácil mesmo, mas é muito bonito quando a gente tem paciência com o outro, né? E entende que o outro também vai passar pelos processos, assim como a gente passa. E assim, tem um outro ponto, assim, de dificuldade que eu acho para se relacionar. E quando eu falo dificuldade, tá, gente, não é porque eu tô colocando empecilho, mas eu acho que são coisas que a gente entra, assim, tá muito enraizado na maioria de nós, sabe? Já é muito nosso, assim, nas relações. E aí, outro ponto, assim, que eu gosto muito de pensar sobre uma possível dificuldade para se relacionar, eu acho que, assim, talvez esse seja o principal. É o fato de às vezes, a gente entrar em relacionamento sem se conhecer, sem a gente se conhecer, sabe? Conhecer as nossas traços da nossa personalidade, traços de comportamento. E a gente quer que o outro, a gente acha que dentro de um relacionamento, o outro vai dizer pra gente quem nós somos. Isso eu acho que é o maior erro que a gente pode cometer, sabe? Assim, você entrar num relacionamento sem se conhecer, sem saber quem você é, e você já entra naquilo ali esperando uma resposta do outro para suas causas, para suas faltas, sabe? E eu não acho que é bem aí, eu acho que é bem assim, eu acho que a gente tem que entender que as pessoas também, tá todo mundo meio que num processo de crescimento. Se eu entro no outro e já coloco, sabe, as minhas dificuldades lá, jogo em cima daquela pessoa, que tipo de relacionamento que vai ser criado, né? Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que a gente tem que ter esse tempo que é nosso de aprender, de crescer quanto ser humano. A gente não precisa estar assim, não, quando eu tiver aprendido isso, eu vou entrar no relacionamento. Não é isso que eu quero dizer. Mas assim, no sentido de pensar assim, poxa vida, eu já me conheço como ser humano, eu já sei quais são as minhas dificuldades, os meus defeitos, as minhas qualidades, eu já me conheço. O que eu aceito, o que eu não aceito. E aí sim entrar em um relacionamento. Porque se a gente entra assim, aceitando qualquer coisa ou esperando que o outro nos dê resposta sobre algo que nós somos, ou quem nós somos, ou o que a gente precisa, aí acho que aí é o maior equívoco de todos, sabe? Porque às vezes a gente não sabe nem a nossa dificuldade, sabe? Não sabe nem o que a gente precisa, o que a gente está buscando. E se a gente não sabe e coloca isso na mão do outro, fica muito difícil pro outro resolver também, né? É um problemaço pro outro resolver. Eu acho que as relações não precisam ser pesadas, assim, sabe? E um outro ponto, assim, que eu acho que é uau, tá relacionado ao último episódio que eu fiz na semana passada sobre a clareza na comunicação. Que eu acho que, gente, meu Deus, às vezes eu me pego pensando assim, nossa, por que eu não perguntei aquilo para aquela pessoa? Eu sou uma pessoa muito assim, tá, gente? Assim, é um aspecto meio ansioso, né? De uma pessoa meio ansiosa. Mas é justamente isso. Às vezes eu penso assim, gente, por que eu não fiz aquela pergunta? Porque essa pergunta ia me dar uma resposta que eu precisava naquela época, sabe? Que era uma resposta importante para mim. E às vezes eu penso isso assim, o quão difícil é às vezes a gente perguntar para a pessoa, perguntar aquilo que a gente realmente quer saber, sabe? Ser direto naquelas perguntas. Porque isso é um ponto-chave para a gente se relacionar e criar a base de alguma coisa com alguém, né? A gente conhecer. Obviamente, as perguntas não precisam ser feitas todas de uma vez, tá? Tá aí isso também, um ponto para as pessoas ansiosas. Não precisa perguntar tudo de uma vez, gente. Despejar perguntas ansiosas no outro, não precisa. Dá tempo mesmo para as coisas, para as perguntas serem feitas, para o conhecimento acontecer, para a gente descobrir quem é o outro, sabe? E ir conhecendo a partir das falas, das ações. Eu acho que é mais por aí. Eu acho assim, o maior ponto de todos, assim, talvez seja a clareza na comunicação e nas perguntas que estão sendo feitas, sabe? Mas para fazer perguntas claras, a gente precisa saber o que a gente quer. E para saber o que a gente quer, a gente precisa se conhecer. E aí eu sempre volto nesse ponto de a gente se conhecer primeiro e depois
sabe, estar pra alguém, ser algo pra alguém, porque senão vira um peso, sabe? Eu acho que vira um peso, assim, você tá no meio de se descobrir, de conhecer quem você é, e aí você entra numa relação e talvez, não sei, seja algo mais difícil, mais trabalhoso. Pode só super funcionar, né? As duas pessoas podem criar uma caminhada de descoberta juntos, tá tudo bem, quanto indivíduos, tá tudo bem quanto a isso, mas talvez seja mais maduro, uma relação mais madura quando você entra sabendo quem você é. E aí eu acho que um outro ponto, assim, é a idealização, gente, a idealização de um relacionamento e da pessoa perfeita. Porque, assim, os filmes fazem muito isso com a gente, né? Tem sempre um final feliz, tem sempre um príncipe, uma princesa, é tudo muito cultural também. A gente idealiza muito as coisas, a gente quer que as coisas aconteçam de determinadas formas e que a pessoa seja de determinada forma. E ela pode, sim, vir das formas como você espera, é claro, mas também tem as outras partes que pertencem a ela, sabe? Que não é aquilo que você às vezes espera. E tá tudo tranquilo quanto a isso. Entender isso, eu acho que deixa a gente menos frustrado, sabe? Quando a gente... Não é que a gente não possa idealizar, a gente pode, mas entender que as idealizações, elas, na realidade, elas não se concretizam totalmente, né? Então é muito importante, assim, a gente entender que as pessoas, elas vão vir também da maneira que elas já são. Eu li aqui uma vez para vocês, acho que já li várias vezes, porque eu amo esse texto da Clarice Lispector, que fala assim, eu não amo o que é, eu amo o que eu quero. E aí é isso, esse detalhe, sabe? A gente não tem como colocar esse peso em cima da pessoa, essa idealização que é nossa. A gente pode sim esperar um relacionamento. Nossa, eu já sei como que eu quero que essa pessoa me trate, eu já sei como que eu quero que essa pessoa não me trate. Eu quero uma mulher que seja assim, eu quero um homem que seja assado. A gente tem que estabelecer também esses, né, as nossas características, é claro. Eu acho isso importante, a gente sabe o que a gente está buscando, mas entender que na totalidade, né, o conjunto da obra não vem 100% de acordo com o que a gente quer. A gente tem que aceitar que o outro também vai ter as partes dele. E isso é bonito, né? Você aceitar, amar os defeitos do outro e o que falta no outro é muito bonito também. Eu estava até escutando um episódio falando com a Ana Sui, né, falando sobre relacionamento. E a Ana Sui tem um livro, eu ainda não li, mas eu vi vários trechos do livro falando sobre a gente mira no amor e acerta na solidão. E aí, gente, assim, ela fala no episódio que eu assisti e também no livro, falando sobre a questão de como que a gente se complementa na falta do outro. A gente mais se encontra pelo que falta, sabe? A gente aceita as faltas do outro, a gente se conhece e se... É como se a gente se combinasse pelas nossas faltas, pelas nossas próprias faltas. Então aquilo vai criando uma conexão, assim, sabe? Então a gente precisa, assim, compreender que o outro também tem as faltas dele, assim como a gente tem as nossas. Isso é super normal. Nós não somos plenos, nós não somos completos, né? Aqui, não aqui. Então a gente precisa entender que nós sempre vamos estar em busca, né? É uma caminhada. Então, entender isso faz parte do processo e do trajeto. E aí, assim, eu acho muito legal a gente pensar nessa coisa de idealizar o outro, porque, assim, quando a gente é pequeno, a gente faz muito isso, né? Criança, adolescente, assim, como que a gente quer que o outro seja, ou como que vai ser a pessoa que você vai casar. A gente pode, né? Eu volto a dizer, a gente pode idealizar, é claro, mas a gente precisa entender sobre também a individualidade do outro e como que o outro vem para você, como que o outro chega para você. E aí eu até ouvi esses dias assim uma pessoa falando, né, que a gente precisa saber o que que a gente vai, o que que a gente aceita, quais são as faltas que a gente aceita e quais são os erros, as dificuldades, os defeitos que a gente vai amar. Porque a gente amar as partes boas do outro é muito fácil. Gente, é super fácil. A gente precisa escolher quais defeitos a gente aceita na nossa vida e quais defeitos a gente pode amar, né? Porque eu acho que isso é um ponto, assim. Porque tem coisas que são
talvez que você tolera e eu não tolero. Talvez tem coisas que o outro tolera e para você tá tudo bem, né? Então, assim, eu acho que isso, escolher os defeitos que você pode amar também faz parte do processo. E, assim, eu acho que relacionamento hoje em dia fica uma coisa muito fácil, né? De conseguir, assim, você se relaciona, você termina, você começa, você não sabe nada que você quer, você constrói outras coisas e é muito rápido, né? Tudo muito rápido. Há muitos anos atrás, eu li uma frase que falava assim, se você tá namorando uma pessoa sem intenção de construir nada com ela, você tá namorando a pessoa de outra pessoa, sabe? Assim, porque é tão estranho pra mim, assim, pensar assim, a gente namora com qual finalidade, né? O namoro vem com qual finalidade? Com a finalidade de construir algo com aquela pessoa. E, obviamente, de se conhecer, de conhecer o outro, de passar por um processo de busca e de encontro, e de chegada e partida, de aprendizado. Óbvio, toda vez que a gente vai ao encontro de amar algo ou alguém, a gente se ama também. Mas é uma busca, sabe? E isso, assim, eu acho que é muito difícil, porque às vezes a gente coloca, né, como se fosse algo descartável, né? E não é, mas ficou tão banalizado, assim, tá tudo muito banalizado. Então, as nossas construções ficam muito difíceis de serem feitas. E aí eu volto no nosso imediatismo e na nossa falta de paciência. A gente não tem paciência com as construções de nada. Por isso que a gente desiste sempre de muitas coisas, né? E isso eu não vou generalizar, claro, porque isso é um comportamento e eu acredito que comportamentos podem ser moldados o tempo inteiro. Eu acredito muito nisso, assim. Essa falta de paciência que a gente tem é um tipo de comportamento que tá cultural, sabe? Ele é cultural nosso, então a gente não tem paciência para construir nada. A gente, no primeiro erro do outro, a gente já descarta tudo. No primeiro deslize, ou fala mal falada, ou conversa mal trocada, a gente já não tem paciência com aquele processo de construção, de sentar e estabelecer um diálogo, né? E eu não tô falando que é fácil, não, né? Não vou ser assim, sonhadora de dizer que é algo fácil, mas requer muita paciência, sabe? Tem uns outros que testam a nossa paciência muito, né, gente? Mas, assim, eu acho que faz parte do processo, sabe? Você sentar e dialogar, assim, é muito bacana quando a gente consegue sentar e dialogar com o outro, assim, sobre os nossos incômodos e crescer nisso, sabe? E, assim, poxa, isso aqui não dá, isso aqui dá, isso aqui é legal, isso aqui não é. É fácil? Claro que não, gente. Claro que não. Porque quando a gente fala algo que nos incomoda, a gente sente que parece que o outro, assim, na primeira vez que a gente for honesto, né? Que aí eu volto no último episódio. Na primeira vez que a gente for honesto, o outro vai deixar de amar a gente, né? De amar um pouco mais a gente. E aí, até um episódio que eu tava ouvindo sobre a Ana Sui, com a Ana Sui, de um podcast que eu gostei demais, né, que era o Bom Dia Óbvios. E aí ela falava justamente sobre a filhinha dela, tava contando, eu adorei esse caso, quero até trazer aqui pra vocês. Ela falava assim, que a filhinha dela ela perguntou pra filha dela, falou que amava a filha dela, e aí a filha dela falou assim, eu sei que você me ama. Ela, por que você sabe que eu te amo? Ué, porque eu te amo, você me ama também. A filhinha dela falando, né? Ela, olha que leitura clara, se você me ama, eu te amo também, pronto, acabou, nos amamos, acabou. Mas aí, na primeira vez que ela chamou a atenção da filha dela, a filha dela já perguntou, você não me ama? Então você não me ama, mãe. Você tá me chamando atenção, né? Não me ama. Só que, às vezes, eu acho que a gente leva isso também, né? Isso pode acontecer com a gente na fase adulta, a primeira vez que a gente é honesto com o outro, que a gente fala aquilo que a gente precisa com o outro, aponta os nossos limites, a gente fala sobre quem a gente é e o que a gente, como a gente gostaria que fosse a relação, a gente acha que o outro, sabe, não vai aceitar ali, ele não vai querer ali. Então, isso é uma das dificuldades também, sabe? A dificuldade de ser honesto é, às vezes, o medo de ser rejeitado também. Porque quando a gente pontua as nossas limitações, ou que a gente quer ou não aceitar, a gente também tem medo de ser rejeitado, né? E aí vem um ponto. A gente quer ser gostado o tempo inteiro e quer que a gente tenha um lugar especial na vida do outro o tempo inteiro. E a gente acha que se a gente falar a verdade pro outro, a gente não vai ter esse lugar, né? E
Esse é uma das minhas questões também. Eu acho que das questões que eu penso muito sobre relacionamento, assim, é da dificuldade que a gente tem de pontuar as coisas para quem a gente gosta, porque a gente não quer magoar aquele outro, né? Mas a gente precisa. A gente precisa aceitar que a gente vai desapontar as pessoas. E também pessoas que a gente ama, sabe? Desapontar no sentido não de magoá-los conscientemente, mas de entender que às vezes a gente vai falar coisas que são desagradáveis, a gente vai falar coisas às vezes que não são boas de ouvir, mas que são necessárias para a construção de ambos, assim, sabe? E assim, não é fácil, gente. Eu acho que é um ponto a se falar. Não é fácil, mas é tão bom, sabe? Quando a gente consegue se construir com o outro e a gente chega num momento que a gente tem liberdade para falar e abertura para conversar claramente com quem a gente ama, né? Eu acho que isso é um ponto, assim, principal do relacionamento. E acho que um outro detalhe, assim, que eu queria muito falar é sobre prioridade. Eu ando muito pensando sobre isso, assim. Porque às vezes a gente acha que quando a gente está se relacionando com uma pessoa, a gente tem que colocar ela como prioridade, né? Eu falo por mim, gente, porque o meu minha linguagem do amor é tempo de qualidade. Então eu sou assim, eu posso passar dias, sabe, assim, horas de passeio, horas de conversa, eu posso tranquilamente. Se gosto daquela pessoa, eu posso passar. Isso é com todos os meus relacionamentos. Agora, quando a gente tá falando de um relacionamento afetivo, eu posso passar muito tempo conversando com a pessoa e pipipi, popopó. Porque eu me construo assim também. Eu formo, né, o meu relacionamento se dá por aí, porque eu tenho tempo de qualidade, eu gosto disso, com todas as pessoas que eu me relaciono. Mas quando a gente fala de relacionamento afetivo, né? Todos são afetivos, tá, gente? Mas assim, um relacionamento, vocês entenderam, né? Casal, quando a gente tá construindo, assim, um relacionamento a dois e tudo. Então, assim, e aí é um problema, acho que esse é um problemaço. Aquela pessoa, ela faz parte das suas prioridades, mas ela não pode ser sua prioridade. Porque, olha só, veja bem, tudo que te encanta naquela pessoa, tudo que faz você gostar dela, é tudo que ela é. Ou seja, a família, o jeito que ela olha pros amigos, o jeito que ela ri com a família, o jeito que ela prepara a comida pros pais, enfim, sabe? Entende? Tudo que te faz gostar daquela pessoa é tudo que ela faz na vida dela. A dedicação dela com o trabalho, a dedicação dela com as coisas da igreja, sabe? Então, não tem como. Se você vira a prioridade da vida daquela pessoa, ela deixa de ter tudo aquilo ali como prioridade. Então, acho que esse é um principal ponto, assim, para aqueles que acham que relacionamento tem que ser a prioridade, o relacionamento faz parte das prioridades, né? Mas ele não pode ser a prioridade, porque senão tirou isso, fica o quê? Né? Não tem como. Então, você tem que manter ali as bases, né, bem estabelecidas. Eu vejo dessa forma, assim, acho que a gente tem que manter as bases bem estabelecidas e o relacionamento vai fazer parte daquilo tudo, sabe? Eu lembro muito de uma amiga minha que falava assim: Ana, eu não preciso de ninguém na minha vida. Eu quero as pessoas na minha vida e eu mantenho elas na minha vida. Aí ela falava, né? Pra ela tinha essa leitura: eu preciso da minha mãe e do meu pai. Eu preciso deles, assim, na minha vida, da minha família. Eu preciso deles. Mas eu não preciso de mais ninguém. Só que eu quero. Então, eu acho que relacionamento é bem por aí, sabe? A gente não precisa precisar do outro, a gente tem que querer o outro. E aí a gente vem com essa manutenção diária do cuidado, de querer manter o outro na vida. Porque isso faz parte, né? Isso é a permanência, né? E eu acho que não é uma tarefa fácil, porque exige muito tempo, exige energia da gente, cansa. Mas é bonito quando a gente constrói algo que, sabe, você olha assim e fala, gente, é mesmo, isso aqui levou anos para ser construído, mas tá bem feito, sabe? Assim, tá uma construção, assim, que ela é sólida, ela é firme, ela se conhece. Então, eu acho que vem bem por aí. E, assim, quando a gente fala, né, de prioridades, assim, é difícil, às vezes, para os outros não entenderem isso, sabe? Que, imagina, você falar para uma pessoa que ela não é sua prioridade e que ela faz parte das suas prioridades, né? Pode ser que o outro não se sinta tão importante, mas não é bem por aí, na verdade, ser colocado em uma das prioridades da sua vida é algo importante, né? Mas a gente precisa saber quais são as nossas prioridades, porque senão aquela pessoa, o objeto amado, né, o ser amado, ele vira o centro. E não é bem por aí, não pode, a gente se perde quando isso acontece. Então,
A gente tem até um episódio falando sobre prioridades aqui, eu acho que é importante escutar. Porque não é fácil a gente definir nossas prioridades, gente. Principalmente assim, porque a gente precisa entender o que a gente está buscando. Acho que para definir as nossas prioridades, a gente tem que saber assim, quais são as nossas faltas, o que a gente mais precisa naquele momento, né? E entender isso, sabe? E assim, não negociar essas prioridades. Eu acho que é o ponto principal, assim, você não negociar isso e para não se perder, sabe? Para não se perder. Eu já vi muitos casos, assim, principalmente quando a gente está falando de comportamento, né? Às vezes, em relação à mulher, a mulher normalmente tem essa tendência a ser mais emocional. Nós somos mais emocionais, é normal. Emotivas até, a gente se entrega um pouco mais no sentido de tempo, né? Então a gente dedica mais tempo, pelo menos eu sinto isso. E aí, até em outras conversas, e também vendo alguns psicólogos falando, algumas pessoas que trabalham com comportamento feminino e masculino falam muito sobre isso, como que a mulher, às vezes, ela entrega tanto tempo e ela deixa de se cuidar na relação, ela tá ali sempre disposta e, às vezes, ela se perde, assim, tirou o relacionamento, não sobra nada. Então, é muito importante definir as prioridades, sabe? E eu acho que é bem por aí, assim. Acho que uma das dificuldades do relacionamento seria essa, assim, de você, sabe, não saber ali quais são os seus pontos principais sobre você mesma, e aí quando aquela pessoa entra, ela vira o seu centro e você não sabe mais quem você é ali, sabe, na situação. Então, esse talvez seria assim, um ponto-chave para começar algo, saber quais são suas prioridades. Gente, eu espero assim que esse episódio faça muito sentido para vocês, assim como faz para mim. É um tema que eu gosto muito, assim, falar sobre relacionamentos. Eu acho que se relacionar com o outro exige muito da gente, muito. E nem sempre a gente tá com a energia toda, né, para construir isso. Mas eu acho muito bom quando a gente tá disposto, assim. Por isso que eu acho que relacionamento é disposição, não é estar preparado ou não. E sim o quão disposto você tá, sabe, para aquilo acontecer e para os aprendizados que vão vir juntos e também para os equívocos da pessoa, entender que eles vão acontecer, que eles vão fazer parte do processo, mas que, volto a dizer que não é para aceitar tudo, tá, gente? Mas assim, para entender que o outro também está em processo de construção, assim como a gente, né? E é isso. Espero que esse episódio faça muito sentido para vocês, assim como fez para mim estar aqui fazendo ele com vocês, para vocês também. E na próxima semana a gente se vê. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. Até mais.